Projeto de lei que, por um lado, atende às necessidades da polícia com a utilização dos veículos apreendidos. Recebemos o autor do projeto, Eduardo Braide, deputado estadual pelo PMN. Boa noite, bem-vindo ao Maranhão Acontece. Deputado, o projeto ele é bem audacioso e já foi sancionado pelo governo estadual? A boa notícia é que tive a informação extraoficial, mas eu acredito que amanhã já devemos ter a publicação no diário, que o governador Flávio Dino sancionou hoje esse projeto de lei. É um projeto que, na verdade, ele traz para a realidade do Estado do Maranhão aquilo que já existe a nível nacional. Existe a lei número 11.343 de 2006, que é a lei de combate ao tráfico de drogas. Por exemplo, um avião que é utilizado no transporte de drogas e é apreendido, necessariamente esse avião passará por uma questão de uma investigação e esse avião, que naquele momento estava sendo utilizado para o tráfico de drogas, vai ser utilizado pela Polícia Federal no sentido de combater o tráfico de drogas. Então, nós trouxemos para nível estadual essa ideia implantada pelo governo federal que diz o seguinte: aqueles veículos que forem apreendidos, que na verdade tiverem com a sua numeração adulterada, que forem objetos de cometimento de crime e que não houver proprietário identificado, se você for hoje no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos no Maranhão, você vai ver inúmeros veículos que estão lá, não podem ser utilizados, não são utilizados, ninguém sabe quem é o dono, veículos que foram utilizados na prática de crime e que poderiam estar sendo colocados à disposição da própria polícia no sentido de aumentar a eficiência no combate aos crimes. Com um detalhe importante: a autorização para a utilização desses veículos se trata da posse do veículo, nunca da propriedade. Então, não haverá a possibilidade do Estado ficar dono dos veículos. Ele terá tão somente a posse enquanto estiver utilizando. Para o fim de conservação, é o que diz a lei, o Estado também tem que se obrigar em conservar esse veículo, e após ouvir o Ministério Público e com a autorização de um juiz. Então, a lei ela foi tão profunda no sentido de colocar a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário quando dá autorização desse bem que deve ser utilizado para interesse público. Evitar exatamente alguns detalhes que poderiam ser usados de forma negativa, não é isso, deputado? Exatamente. A ideia foi pensar uma lei que foi estudada com cuidado, é uma lei que já existe uma experiência no estado de São Paulo, muito bem aplicada no estado de São Paulo, e que a gente espera que com essa lei, por exemplo, as operações de inteligência da Polícia Civil, todas elas são efetuadas em carros descaracterizados. O que é isso? O policial civil não pode fazer um serviço de inteligência para desbaratar uma quadrilha num carro onde tem a logomarca da Polícia Civil, sob pena de jogar fora todo o trabalho de inteligência da Polícia Civil. Então, nesses casos, assim como outros também, inúmeros veículos que, na verdade, originalmente foram utilizados pelo crime, vão servir para combater o crime e aumentar, assim, acredito eu, a situação de segurança em nosso Estado. Deputado, a lei beneficia aí os gastos do governo do Estado, reduz, né, esse gasto, mas eu pergunto, o policial que está na linha de frente, às vezes ele precisa participar de uma ação, ali a troca de tiros é inevitável, ele esse carro pode sofrer alterações, tipo blindagem, pode sofrer algum ganho para que o policial saia dali numa situação mais confortável, mais segura para ele na linha de trabalho? Sem dúvida nenhuma. E respondo isso com tranquilidade, porque os requisitos que estão presentes na lei para que esse carro possa ser utilizado, trata exatamente daqueles veículos que não forem reclamados pelo proprietário, que têm o seu chassi adulterado, que já passaram por um exame de vistoria e de perícia e que, portanto, ao vendo qualquer alteração no veículo por parte no sentido de dar mais segurança ao agente de polícia, se algum dia foi identificado esse proprietário e esse proprietário reclamar o veículo, o Estado tem, na verdade, a facilidade de fazer com que esse carro volte ao estado que estava originalmente e depois entregue ao proprietário que, porventura, possa ser localizado, esclarecendo que o Estado nunca terá a propriedade desses veículos e tão somente a posse quando do uso para a utilização específica de operações policiais. Deputado, hoje no Brasil fala-se em reforma política. Discussão também trazida aqui para o Estado, a gente já viu discussão, debates no Tribunal Regional Eleitoral, na própria Câmara Municipal a gente mostrou hoje. O PMN, como vem discutindo esse assunto e como é que vê o deputado em relação a, por exemplo, reeleição e a própria eleição municipal de 5 ou 6 ou apenas 2 anos? Olha, primeiro louvar essas discussões. Acho que a reforma política realmente tem que passar com a participação popular forte naquilo que deverá ser votado no Congresso. A única preocupação que eu externo como presidente de partido e como parlamentar estadual
a pressa na votação. A gente tem exemplos de várias legislações que foram aprovadas de forma assodadas no Congresso e que depois tiveram que ser corrigidas mais na frente, tendo em vista a rapidez. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. O Senado já acabou com a coligação proporcional. Essa proposta está tramitando na Câmara. Mas existe uma proposta e que está dentro da opinião da comissão especial que trata da reforma política, que é implantar o sistema de distritão. O que é o distritão? Acaba o sistema proporcional e passam a ser eleitos os deputados, os senadores e os vereadores mais votados de cada estado. Ora, na hora que são os mais votados, você não tem mais que falar em coligação. Então veja que colocaram o carro na frente dos bois, vamos dizer assim. Então, assim, a única opinião que eu tenho e ressalva é que possa ser discutido e votado de forma conjunta. Se não aprova hoje uma matéria de autoria de um deputado, amanhã de um senador, e que no final da conta a reforma política virou uma coxa de retalhos e não houve a sintonia necessária que deveria haver dentro dos sistemas, junto com o financiamento, da forma que tem que ser o financiamento e da forma do sistema que também deve ser colocado para a eleição dos detentores de mandato eletivo. Como o PMN vem debatendo esse assunto nacionalmente? Olha, primeiro o PMN tem uma posição firme em relação à manutenção da questão da eleição proporcional e digo para vocês de forma bastante tranquila e muito clara. Nós temos hoje na Assembleia, e eu posso citar exemplo, representantes da Polícia Militar, representantes dos pescadores, temos representantes de igrejas evangélicas, temos representantes dos trabalhadores rurais. Num sistema em que não há a eleição proporcional, eu afirmo com toda tranquilidade para vocês que nenhum desses representantes estariam lá na Assembleia Legislativa. Porque o que contaria seria o poder econômico, já que só seriam eleitos aqueles que tivessem o maior número de votos. E se você pegar a relação dos deputados que foram votados no ano passado, você vai ver que nenhum desses deputados que representam um papel fundamental na representação dessas classes estaria eleito se fosse o sistema distritão. Então, a posição do PMN é em relação à manutenção da coligação proporcional, agora, acabar com o financiamento privado de campanhas. Isso precisa ser visto. E também a questão de se discutir um valor máximo para os gastos de campanha. Hoje esse valor é atribuído pelo partido e não há um limite máximo. Eu acho que isso estimula a questão do gasto elevado e estimula também a arrecadação de recursos por parte de empresas privadas. Eduardo Braide, deputado estadual pelo PMN, a gente agradece a sua presença aqui no Maranhão Acontece. Eu que agradeço, sempre que for convidado estarei aqui. Obrigado, boa noite.